Vamos então dar início à segunda mesa redonda sobre o tema Valores Emergentes no Trabalho no Mundo Pós-Covid. Bom dia, sejam bem-vindos a esta mesa redonda. O tema desta sessão são os valores emergentes no trabalho no mundo pós-Covid e os participantes são Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, João Queiroz, Diretor-Geral da Direção-Geral do Ensino Superior, Manuel Carvalho da Silva, Diretor do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, Sandra Ribeiro, Diretora-Geral da Direção-Geral do Emprego e Relações Laborais e Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Lembramos que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada Questions and Answers, para colocar questões que serão respondidas depois no final. Vamos ter também em sala a doutora Sofia Figueiredo e o Luís Oriola para a interpretação da língua gestual portuguesa. Passamos então a palavra à moderadora desta sessão, a quem muito agradeço a recepção do convite, a jornalista Ana Sousa Dias. E a partir de agora não posso ser interrompido, está bem? Estou no Congresso de Minas, em entrevista direta, está bem? Bom dia a todos. Passo a palavra. Bom dia a todos. Vamos então começar esta sessão. Tivemos um pequeno atraso, portanto vamos acelerar agora, tentar acelerar. A ordem por que eu vou introduzir cada um dos participantes é a ordem alfabética, que é como estão no programa. Na verdade, cada um dos participantes me enviou algumas dicas sobre o que pretendia dizer. Cada um terá 5 minutos para uma intervenção inicial e depois então iniciamos perguntas e respostas e na última meia hora com acesso ao público, às perguntas do público. Portanto, dou a palavra ao Humberto Santos, que eu não estou a ver neste momento. Agora já estou. Bom dia, Humberto Santos. É Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação e pode então dar-nos a sua primeira intervenção. Muito bom dia, Ana. Bom dia ao João Queiroz, ao Manuel Carvalho da Silva, à Sandra Ribeiro e à Teresa, bem como à Alcebel. Agradecer o convite para participar neste painel e, na verdade, quando fui confrontado com este convite, tentei fazer um olhar daquilo que tem sido a atividade neste Instituto durante estes meses sui generis devidos na organização, nesta organização e no mundo. E houve, para estes 5 minutos, digamos que elegi 5 palavras-chave. Portanto, o mundo jamais será o mesmo, as mutações sociais, organizacionais, vão ser incontornáveis. A referência das relações e interações para que estamos todos convocados assume de facto um caráter de risco e de incerteza e começa exatamente pela expressão da incerteza. Uma incerteza que é um denominador comum no dia-a-dia das organizações. Uma incerteza quanto ao domínio económico, quanto ao domínio social, quanto também ao domínio organizacional. É uma incerteza que se gera a cada minuto que passa, a cada hora que passa, aquilo que hoje é um dado adquirido, amanhã pode não ser, e isto remete-nos para um desafio permanente. É um cotidiano em que os sistemas são sistematicamente questionados, são contraditados, em que se olha como soluções de pretérito aquilo que tínhamos dado como adquirido durante anos nas nossas organizações. Hoje achamos que já fazem parte do passado, mas na verdade foram em muitos dos sistemas que hoje são dados como elementos do passado, que muita da nossa atividade estava ancorada, e por isso cada dia que passa nós estamos confrontados com a necessidade de avaliarmos estes novos desafios, ponderarmos sobre os novos desafios e dizer-vos que a experiência que tenho vivido é que esta é uma torrente que é indesgotável, porque os desafios todos os dias nos aparecem. Quando nos parece que já temos soluções, há sempre coisas novas que vão aparecendo. E por isso só uma grande resiliência, uma grande determinação, uma grande objetividade, uma grande capacidade criativa nos está a permitir
ir encontrando soluções para este desafio colossal, que é um desafio total. É um desafio para as organizações, é um desafio para os cidadãos, é um desafio para todos nós, que de alguma forma temos que, de facto, interagir. E no caso do Instituto Nacional para a Reabilitação, que obviamente trabalhamos com uma população, de forma mais direta, com uma população muito específica, em que temos que estar muito atentos, temos que garantir que, de facto, os sistemas consigam, em muitos casos, assegurar bens, serviços essenciais, na verdade, um desafio para mim. Por um lado, temos este desafio de garantir a segurança das pessoas que trabalham connosco, por outro lado, temos que garantir esse enorme desafio que é não deixar que o sistema responder a todos aqueles que, na verdade, precisam de nós. Ora, isto significa que nós estamos perante, novamente, uma expressão que já é subejamente conhecida, mas que agora fica muito mais enfatizada, com muito mais robustez e muito mais exigente, que é uma nova cultura organizacional. E essa nova cultura organizacional nós temos que trabalhar com aquilo que de melhor as organizações têm, que é o seu capital humano. E quero-vos dizer, dar-vos um exemplo concreto daquilo que se passou nos últimos meses dentro deste Instituto. Antes de férias, fiz uma reunião com todos os trabalhadores do Instituto, cada um nos locais que estavam, uns aqui, outros em teletrabalho, exatamente para agradecer a cada um deles a sua capacidade de superação, a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de envolvimento nesta nova realidade. No fundo, de facto, uma nova cultura de funcionamento da organização do nosso modus operandi. Nós conseguimos ter, em alguns momentos, uma grande parte das pessoas em casa e elas próprias criando condições, porque nós não tínhamos os meios digitais necessários para garantir que todos tivessem, de facto, condições de trabalhar, mas nesta nova cultura, neste novo caldo organizacional, conseguimos criar condições em conjunto para que, tanto quanto possível, todos os elementos desta organização tivessem condições de desempenhar a sua atividade profissional em prol, no fundo, daquilo que é a missão deste Instituto. Ora, há aqui um elemento central que é, nós vamos ter que olhar para as nossas organizações, quer seja na administração pública, quer seja fora da administração pública, e em articulação com este valor máximo que é o capital humano, são as pessoas, trabalhar, olhar e trabalhar para encontrarmos novas formas de organização, novos métodos, novas abordagens e sempre, tanto como possível, em segurança máxima, para um desafio permanente e para uma cidade que, de facto, de certeza que é aquela com que estamos atualmente confrontados. E para já fico por aqui. Obrigada, muito obrigada, Humberto Santos. Já lhe vou fazer perguntas concretas sobre o seu setor e sobre o seu instituto. Vou passar a palavra ao João Queiroz, Diretor-Geral da Direção-Geral do Ensino Superior, e se puder focar-se, eu sei que o ensino superior já está muito à frente nestas questões das novas tecnologias, etc., por inerência, digamos, mas se puder falar sobre o ensino superior concretamente. Obrigado, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui nesta mesa, cumprimentar os colegas da mesa redonda e todos os participantes neste congresso. De facto, eu gostava de trazer uma palavra de grande otimismo em relação àquilo que é a capacidade e as competências que os trabalhadores, no caso que eu conheço melhor neste momento da Direção-Geral do Ensino Superior, têm conseguido de alguma forma implementar e levar em frente todos os desafios que se põem à Direção-Geral do Ensino Superior. De facto, nós temos vindo nos últimos anos a desenvolver, e eu acho que agora aceleramos um bocadinho, ou tivemos a necessidade todos de acelerar um bocadinho alguns desses princípios. Temos articulado muito e trabalhamos muito diretamente, quer com as instituições de ensino superior, quer com os estudantes, que são um dos nossos, enfim, stakeholders mais importantes. E, portanto, naquelas que são as funções, se calhar de maior visibilidade, mas também
de maior importância neste momento para o ensino superior, a Direção-Geral do Ensino Superior tem a competência, por exemplo, de coordenar e ajustar e aplicar a atribuição de bolsas de ação social a todos os estudantes. Felizmente, nós fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos uma plataforma que é uma interface, que é coordenada por nós, mas é uma interface entre o Serviço de Ação Social nas instituições de ensino superior, os estudantes e a Direção-Geral do Ensino Superior, que assim, de uma forma expedita e de uma forma completamente digital, faz a interoperabilidade com a AT, com a Autoridade Tributária, faz a interoperabilidade com a Segurança Social, faz a interoperabilidade com os serviços académicos das instituições de ensino superior e permite, de alguma forma, analisar e tomar decisões sobre aquilo que é o pagamento ou não das bolsas e do valor das bolsas da ação social e, neste momento, do alojamento, etc. Mas quem diz no caso das bolsas, diz no caso do acesso ao ensino superior ou no caso do reconhecimento de graus estrangeiros, isto é, a maior parte das atividades que nós desenvolvemos e temos implementados são atividades de coordenação, mas de interação e de interoperabilidade direta com as instituições de ensino superior, com os estudantes, com todos os stakeholders do ensino superior e da ciência de alguma maneira. E, portanto, o que eu diria é que nós conseguimos ultrapassar algumas das dificuldades e algumas das surpresas que foram passarmos de um momento para o outro todos para teletrabalho e de alguma forma acomodarmos todas as tarefas e realizar todas as tarefas através da utilização de plataformas digitais e, portanto, pela utilização de competências que foram sendo desenvolvidas pelos trabalhadores e em que uma das maiores dificuldades, no meu caso pessoal, foi a coordenação de equipas e portanto, trabalhar continuamente com as equipas é um desgaste muito maior, mas eu acho que conseguimos fazer. Nesta minha intervenção eu não queria só, enfim, congratular-me por estes factos, mas queria também, de alguma forma, dar algum contributo e dizer que, na minha opinião, eu acho que o que falta fazer é, de alguma forma, algum diagnóstico ou olharmos um bocadinho para, e através de um inquérito ou através de um estudo um bocadinho mais aprofundado, para as competências dos trabalhadores que nós temos na administração pública no geral e quais são as necessidades que a administração pública tem no geral. Provavelmente as áreas são muito diversas também, depende do setor que estamos a trabalhar, mas olhando para um diagnóstico deste tipo, provavelmente vamos conseguir encontrar soluções e aí sim a responder ao desafio que eu acho que é um desafio das instituições de ensino superior, que já foi dito na sessão de abertura pelos senhores ministros, que é as instituições de ensino superior olharem um bocadinho mais para a administração pública e fazerem formações direcionadas, específicas, curtas, para que os trabalhadores da administração pública ganhem competências nessas áreas e consigam, de alguma forma, responder aos desafios que hoje se nos põem a todos e, portanto, neste diálogo constante é possível, com certeza. Acho que hoje as instituições de ensino superior estão mais despertas para esse facto e conseguem fazer formações muito curtas, formações de 50 horas, de 100 horas, de 150 horas, mas também de um ano e meio, não só pós-graduações. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior há bocado dizia quer formações de reskilling, quer de upskilling, portanto, formações para pessoas que têm alguma formação e querem complementar essa formação, pessoas que não têm formação de todo e têm que ter essa formação. Portanto, eu acho que no diálogo constante entre as instituições de ensino superior e a administração pública e as necessidades da administração pública, depois de um diagnóstico bem feito, eu acho que é possível irmos bastante mais longe e termos uma atitude muito otimista sobre aquilo que vai ser o futuro das competências na administração pública. E para já, acho que por aí. Muito obrigada, João Queiroz. Já lhe vou fazer perguntas sobre esse diagnóstico, porque é capaz de já ter algumas ideias sobre o que é previsível. E passo a palavra ao Manuel Carvalho da Silva, que dirige o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, o Colabore. Não estamos a ouvir. Eu não estou a ouvir. Manuel. Bom dia. Cumprimento a moderadora, as e os colegas ou companheiros e companheiras de
digamos, deste grupo, não é? De reflexão, e de imediato gostava de introduzir algumas questões. A primeira é uma observação sobre a própria concepção que este laboratório, sobre traços, digamos, fundamentais sobre os quais se estrutura este laboratório. O laboratório designa-se Trabalho, Emprego e Proteção Social. Digamos, nesta amplitude de relação entre as questões do trabalho, do emprego e da proteção social, é o único, e é praticamente o único da abordagem, o único do conjunto dos laboratórios colaborativos na abordagem de problemas sociais articulados com esta característica. Nós todos os associados partem de uma concepção de que é possível e necessário criar emprego, que é extremamente importante procurarmos olhar o que são as transformações que estão no mundo do trabalho e em particular, os impactos das tecnologias, mas desde já, mas com uma perspectiva que julgo tem uma marca distintiva, ou seja, nós consideramos que é preciso uma observação e um estudo que não embarque em determinismos tecnológicos, mas tenha muito em conta o que são os impactos, que as tecnologias são uma realidade de hoje que altera muito toda a organização da vida e funcionamento das sociedades, mas há, ao mesmo tempo, ou seja, a tecnologia é acompanhada e insere-se num conjunto de outras mudanças, de respostas que a sociedade tem de dar do ponto de vista ambiental, ecológico, das mudanças profundas do sistema de ensino, se quisermos, o papel da escola, entendida a escola em todas as suas múltiplas dimensões, não apenas por aquilo que emerge das tecnologias, mas pelo que emerge da evolução da sociedade, da consciência com que os seres humanos vão abordando as realidades que lidam todos os dias, desafios que estão aí, que têm tanta importância como as tecnologias, como é o caso das mudanças geopolíticas e geoestratégicas, da guerra comercial que está em curso e que influencia o mercado, influencia o emprego, influencia o mercado de uma forma profunda, são as próprias tensões inerentes à evolução do poder, daquilo que devem ser ou não políticas públicas. Portanto, é preciso colocar o teletrabalho e a questão dos instrumentos de trabalho, porque quando falamos de teletrabalho ou falamos do digital ou da robotização, nós estamos a falar de instrumentos de trabalho. Uma nova vaga, em novas condições. Eu pertenço a uma geração que já viu pelo menos três tempos com características totalmente diferentes quanto ao uso dos instrumentos de trabalho. Esta tem uma grande, portanto, traz-nos enormes desafios. Nós consideramos no laboratório que é preciso, em primeiro lugar, quer no setor privado, nas empresas, quer na administração pública, um esforço para antecipar os efeitos internos e externalizados, não é apenas os internos, é os internos e os externalizados, observar o que são as implicações das tecnologias a montante e a jusante, e ver sempre, e a necessidade de vermos isto com dinâmicas que vêm de trás, os impactos da pandemia. É uma evidência que a pandemia forçou e positivamente houve respostas interessantes a nível do uso do teletrabalho, etc. Mas não confundamos a possibilidade da utilização com uma estruturação definitiva que tem essa sim de ter em conta todas as regulações necessárias, os equilíbrios entre o social, o económico e o político, etc. Portanto, há uma distância muito grande entre a constatação da possibilidade de utilização de uma tecnologia e depois a sua real utilização. E porque o tempo é escasso, eu queria apenas relevar tópicos para depois podermos abordar. O primeiro é dizer que
tem havido uma predominância da discussão sobre, por exemplo, sobre as questões da tecnologia, a digitalização em especial, que coloca, e também a robotização, podíamos e poderemos no curso da reflexão falarmos também dos impactos da inteligência artificial e a sua articulação com as outras componentes, mas eu ia dizer, tem sido focado nos potenciais impactos dos processos de automação, o enfoque tem sido o emprego-desemprego, em regra, de imediato com uma apresentação de cenários de futuro que eu diria visões apocalípticas, que são elas próprias subjugadoras. Ora, o que hoje já começa a ser uma evidência nos estudos mais atualizados e profundos sobre estas questões é que a análise não pode ter esse enfoque. O risco do desaparecimento do emprego, das alterações de profissões, é verdadeiro, não há que o ter em conta. Mas o enfoque tem que ser transferido das ocupações, profissões, para as tarefas inerentes a essa profissão. Ou seja, é possível, observando as tarefas de cada profissão, é possível ver continuidades e descontinuidades e, portanto, processos de mudança diversos que nos são muito mais úteis para tratar o problema. É evidente, e vou terminar, é evidente que uma aplicação imediata de possibilidades que se expressaram pode ter ganhos financeiros. Eu dou-vos um exemplo. E ao mesmo tempo uma preocupação e deixo outros aspectos para mais à frente. A semana passada constatava, numa conversa com um administrador de um grande grupo empresarial, um grupo esse que tem mais de 30 mil trabalhadores, quase 35 mil, e tem cerca de 2 mil, agora talvez menos um pouquinho, mas próximo de 2 mil em teletrabalho. O ponto de situação é este. Desses 2 mil, segundo a própria empresa nas abordagens que faz junto dos trabalhadores em causa, 15 a 20% gostariam, e aqui a resposta pode estar enviesada porque a interrogação é feita pela própria empresa, gostariam de não estar em teletrabalho. Mas a empresa, este grupo empresarial tinha uma estratégia que estava em desenvolvimento de criação de novos espaços físicos para a colocação de trabalhadores, essencialmente trabalhadores que agora foram para o teletrabalho. Ora, a empresa no imediato, por resultados financeiros que obtém com a operação, é uma evidência, a empresa decide que, por exemplo, um edifício que tinha construído para alojar 650 trabalhadores, o pode alienar e ter ganhos com isso. E que muitas das atividades que estavam a ser feitas em espaço físico podem ser feitas em casa. É o imediato. E isso leva ao desaparecimento de espaços físicos onde estes trabalhadores e mais alguns estavam. E a empresa está a tomar esta opção, mas com receios, porque constatam, ao mesmo tempo, que, do ponto de vista do funcionamento das equipas e das lideranças, todo o processo que estava instituído e que fazia parte de uma cultura importante para a empresa estilhaçou rapidamente e pode ter implicações graves, para além de haver todo um conjunto de outros problemas. Isto leva-me, por exemplo, a dizer, como já disse em público, e termino aqui, como já disse em público, que, por exemplo, avançar-se com a ideia de que a administração pública pode dispensar 25% a 30% dos trabalhadores de trabalho presencial e os pode colocar em teletrabalho, sem estudos profundos quanto às tarefas, quanto a um conjunto de outros fatores, pode ser um disparate. E fico por aqui dizendo que gostaria nesta... Esse é um tema fundamental. E creio que mais à frente de falar sobre questões das relações de trabalho e outras. Sim.
Obrigada, Manuel Carvalho da Silva, e creio que precisamente Sandra Ribeiro, que é a Diretora-Geral da Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais, tem exatamente este enfoque em relação à questão do teletrabalho e tem, por aquilo que me disse, a opinião de que, de uma forma geral, as pessoas que estão a trabalhar em teletrabalho gostariam de continuar em teletrabalho, mas não a tempo inteiro. Portanto, aí haveria uma nuance que não é a tempo inteiro, é parcial. Sandra Ribeiro. Olá, Viva, muito obrigada pelo convite e é um prazer poder estar aqui e a participar desta temática que é tão fulcral neste momento. Só voltando um bocadinho atrás, sem perder a necessidade de responder à pergunta direta que me faz, no fundo, um pouco ao próprio título aqui da nossa conversa, a questão dos valores do trabalho e no pós-Covid, eu gostaria só de dizer que os valores do trabalho o Covid não pode ser o alibi ou a desculpa para pôr em causa os valores do trabalho. E isso é muito importante, eu acho que este é o momento que nós não devemos perder de vista essa questão. A oportunidade é tentar efetivamente melhorar o mercado de trabalho e efetivamente não permitir ou não achar que, como estamos num momento de crise, que, enfim, que tudo poderia ser possível. De facto, os valores da proteção social, os valores do direito ao trabalho, os valores do cumprimento e da garantia das condições de trabalho e da segurança e saúde no trabalho, obviamente não poderemos baixar a guarda na proteção destes princípios e valores. Dito isto, também não podemos agora achar que vai tudo ficar como era de antes e que nada vai mudar ou que daqui a 1 ou 2 anos vai tudo voltar a ser como o conhecemos hoje. Eu acho que isso é impossível. Efetivamente, a questão do teletrabalho, que era absolutamente residual no nosso mercado de trabalho, de uma forma geral, Portugal tinha uma taxa de adesão, portanto, os trabalhadores e as empresas ao teletrabalho era absolutamente diminuto e, efetivamente, adormecemos a ir todos os dias para o trabalho e acordámos a ter, grande parte de nós, a ter que ficar em casa e que nos adaptar. Por acaso, e posso dizer que no caso da DGERT, também aconteceu, também a grande massa de trabalhadores em teletrabalho aconteceu no pós-Covid, a partir do Covid, naturalmente, mas antes nós temos uma política de conciliação entre vida familiar, vida profissional e vida pessoal em vigor nesta direção-geral. Tem um programa que se chama o Convida, e neste programa Convida nós tivemos muito trabalho de auscultação dos trabalhadores, uma estratégia de participação ativa dos trabalhadores, a perguntar o que é que eles consideravam que poderia ser interessante para garantir uma melhor conciliação de trabalho, família e vida pessoal, e percebemos rapidamente que somos uma direção-geral que tem uma média de idade superior aos 50 anos, mas também temos ainda bastantes pessoas mais novas e percebemos que as necessidades também eram diferentes, mas percebemos que a ferramenta de teletrabalho era algo que diziam com frequência como algo que seria interessante de usar. Quando veio, efetivamente, já tínhamos um regulamento que o previa, e como tínhamos percebido da sua participação que já mesmo antes do Covid eles consideravam que não queriam estar o tempo inteiro em teletrabalho, porque não queriam perder a possibilidade de estar com os colegas, a possibilidade de poder vir ao trabalho sempre que considerassem, e criámos logo desde o início esta regra da possibilidade de teletrabalho intermitente ou flexível. E depois viemos a perceber que quando aconteceu o Covid, em que, enfim, 80% dos nossos trabalhadores tiveram que efetivamente ficar em teletrabalho a 100% nos primeiros 2 meses, temos aplicado, posteriormente, logo a partir dessa altura, uma série de inquéritos de satisfação e para saber o que é que os trabalhadores pensam, que dificuldades é que estão a ter em teletrabalho, como é que gostariam de fazer para melhorar, e percebemos que, de uma forma geral, mais de 60% dizem que queremos continuar em teletrabalho, mas não a tempo inteiro. Quer as pessoas que já estão na fase dos 50, 60 anos dizem que não querem perder o contacto social que têm muitas vezes através do próprio trabalho, do seu local de trabalho, quer os mais novos que dizem que isso ajuda imenso na relação, nomeadamente no cuidado com os filhos e na questão do apoio às escolas, agora que a escola já começou, portanto já não estou a falar daquele momento que não era teletrabalho, era aquela coisa que estava toda a gente em casa e a tomar conta dos filhos ao mesmo tempo, que foi absolutamente duro, naturalmente. Mas tenho esta indicação, portanto, de que os trabalhadores, efetivamente, trabalhadores e trabalhadoras têm
veem o teletrabalho como efetivamente uma possibilidade de flexibilidade e de melhoria das suas regras e das suas condições de conciliação trabalho-família. E essa é uma experiência que nós temos aqui e que eu gostaria de transmitir, porque acho que pode ser muito interessante. Muito obrigada, Sandra Ribeiro. E vamos agora à última intervenção destas iniciais, de Teresa Fragoso, que é Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Sandra? Teresa, desculpa. Muito bom dia, Ana, bom dia a todas e a todos. Começo já com linguagem inclusiva a todas e a todos, as pessoas que participam connosco neste painel, nesta mesa redonda, mas também a todas as pessoas que nos ouvem a partir desta plataforma. E, claro, felicitar o INA por mais este congresso. É importante conhecermos melhor o trabalho que fazemos no seio da administração pública e, naturalmente, agradecer o convite por poder também aqui partilhar algumas das experiências que têm sido da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e aprender das boas práticas e das dificuldades e das soluções que têm sido encontradas por outros organismos da Administração Pública Central. Eu, estes primeiros 5 minutos de intervenção, e antes de passarmos ao debate, delineei cerca de 5 tópicos para a vertente interna dos desafios que sentimos dentro da SIG e também a vertente externa na nossa atuação no terreno e junto da população. Começaria talvez então pela vertente interna e relativamente à rapidez com que tivemos que, praticamente 100%, e como já foi referido, da equipa entrar em teletrabalho. E ao contrário do que em alguns organismos já se fazia, a SIG não tinha pessoas em teletrabalho sequer em regime parcial ou intermitente. E, portanto, todas as pessoas estavam a tempo inteiro em presencial. Com a questão de que esta Direção-Geral, esta Comissão, tem uma estrutura pequena e, portanto, a nossa rede no território é feita em articulação com os demais organismos da Administração Pública Central ou autarquias e também com redes formadas, em muitos casos, por ONGs, organizações não governamentais, como é o caso, ou IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, como é o caso da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica ou a Rede de Prevenção do Tráfico de Seres Humanos. E, portanto, como eu dizia, a nossa estrutura é pequena e estávamos todos e todas a tempo inteiro, presencialmente. E o primeiro desafio, o primeiro dos 5 tópicos, o primeiro desafio do teletrabalho era como gerir a conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e a vida pessoal. Porque já de si é difícil às vezes conciliar estas 3 vertentes da vida quando estamos dentro das nossas rotinas, o trabalho presencial que já está, de alguma forma, já estava assumido como sendo o normal, e de repente não só mudamos muito rapidamente, sem tempo de adaptação, para este regime de teletrabalho a 100%, como o desafio acrescido, muitas das pessoas da equipa, com crianças pequenas, em idade escolar, e portanto também estas em casa, porque não podiam ir às escolas. E portanto, este desafio do teletrabalho versus o conciliar da vida profissional, da vida familiar e da vida pessoal foi muito significativo. Desde logo porque é uma questão que nós alertamos no nosso próprio trabalho, que é o peso excessivo que recai sobre as mulheres, ainda hoje, sobre as tarefas domésticas de cuidar das crianças, da lida da casa, etc., que não é equitativamente partilhada com os homens, com o seu parceiro ou parceira, mas falamos aqui do grosso da população, que são casais heterossexuais. Os dois no mercado de trabalho normalmente e com crianças em idade escolar. E, portanto, e também no caso da SIG, que não é diferente da Administração Pública Central, nós temos muito mais mulheres a trabalharem na nossa estrutura do que homens. E, portanto, este desafio de estarem em casa, de terem que cumprir com os seus objetivos profissionais e, na mesma, acumular com as funções de tarefas domésticas e de cuidado e acrescido do cuidado das crianças nas telescolas e etc., que também, dessa expectativa que fosse mais acompanhado por parte das mulheres e, portanto, das mães. Aqui um desafio muito grande interno, mas que foi também sentido por todas as pessoas, toda a sociedade que vive este dilema da desigualdade na partilha das tarefas domésticas. Uma segunda questão foi também os desafios da adaptação ao hardware e ao software. De repente começámos a usar todas estas plataformas, agora passados 6 meses já estamos mais ou menos confortáveis,
entramos aqui neste próprio webinar com alguma serenidade, mas as primeiras vezes usávamos diferentes plataformas e estavam-se a testar uma série de plataformas e muitos equipamentos não tinham webcams, e falo na SIG, temos os desktops, temos as torres dos computadores, os ecrãs não tinham webcam e, portanto, como é que nós, agora, neste novo paradigma, trabalhamos em equipa, à distância e sem o equipamento hardware e software a que estávamos habituados, ou integrar nesta rapidez também novos hardwares e novos softwares. E aqui tenho que dar também uma nota muito particular à equipa da SIG, não sei nos outros organismos, Humberto, a NNR também já falava sobre isso, o agradecimento que fez às pessoas pelo seu empenho, e eu tenho que falar da equipa da SIG. A verdade é que nós temos algum software e hardware menos atualizado do que seria desejável. E as pessoas cederam os seus computadores pessoais em casa, que eram portáteis, muitos deles, ou que não sendo portáteis tinham as ditas webcams, e, portanto, a maior parte das pessoas que estavam no escritório a tempo inteiro tinham computadores que não eram portáteis e, portanto, não íamos estar a transportar todos os computadores para casa das pessoas, e se tivessem que vir ao escritório, depois ficavam sem computador no escritório. Portanto, aqui este sentido de serviço público em que as pessoas não só cederam os seus próprios equipamentos, as suas ligações Wi-Fi em sua casa, as pensas próprias. E, portanto, tenho que fazer aqui esta nota, e eu devo dizer, eu não sou funcionária pública de base, eu não tenho vínculo contínuo à função pública, eu estou com um contrato de serviço público na função que exerço neste momento, e posso dizer, dos anos de experiência que tenho tido a trabalhar com organismos de administração pública e com a Comissão para a Cidadania em particular, deste sentido de missão e deste sentido de serviço público que vejo, que sinto em todas as pessoas com quem trabalho na administração pública. Às vezes há aqui alguns preconceitos, mas tem a segurança, mas em todo este contexto de incerteza as pessoas mantiveram este fito, este objetivo claro no cumprimento da missão desta casa, desta comissão e no serviço à população. Um outro ponto muito importante foi como gerir tudo isto nesta rapidez, ao mesmo tempo que estávamos isolados, isoladas e com receio de contagiar os nossos familiares, as nossas crianças, as crianças sem escola. Portanto, também este desafio muito grande de não é apenas um teletrabalho a tempo inteiro, é um teletrabalho em contexto de isolamento forçado, não é uma decisão, agora vou fazer teletrabalho a tempo inteiro, e com o medo de uma pandemia, toda a incerteza, todo o desconhecimento que se viveu. E, portanto, a necessidade que houve de uma articulação muito estreita com as equipas, através destas plataformas, do telefone, de lhes dar alguma segurança, alguma serenidade, porque, naturalmente, o estado de espírito, e embora possa dizer com toda a segurança que a produtividade desta comissão não foi posta em nenhum momento em causa, e mais uma vez aqui o elogio à equipa, naturalmente não foi fácil. Portanto, aqui um desafio muito grande. E, por último, nesta vertente interna, mas que faço já a ponto para a vertente externa, que tem a ver com o facto de, no mundo, não é em Portugal em particular, as mulheres estarem menos expostas às tecnologias de informação e de comunicação. É sempre muito mais incentivado aos homens, desde crianças, que brinquem com robôs, que brinquem com os computadores, com as Xbox e essas parafernálias informáticas, e, portanto, e às meninas vai-se incentivando, brinca com as bonecas, os cuidados, os lavores, a beleza, cozinha com a mamãe na cozinha, enfim. E, portanto, é natural que quando chegam àquelas idades das escolhas profissionais não escolham as tecnologias de informação. E neste momento em que, qualquer que seja a área de trabalho ou de formação que homens e mulheres tenham, somos obrigados e obrigadas a trabalhar com estas novas plataformas e a tecnologia de informação se torna central, é mais aqui um alerta da importância de não deixar para trás as mulheres no acesso às tecnologias e à formação de vida, porque senão, mais uma vez, estamos aqui a contribuir para o fosso, para a assimetria que já se assiste em todos os setores entre homens e mulheres, também no mercado de trabalho e aqui a partir das tecnologias da informação. Muito obrigada, Teresa Fragoso. Era esta intervenção inicial. E vamos então começar a conversar
a 6, digamos, sobre a questão das competências emergentes, porque, na verdade, foram aqui levantados muitos temas, em alguns casos foram apresentadas as experiências já feitas, noutros casos foram, enfim, todos com bastante otimismo e com uma apreciação bastante positiva do que tem sido feito, mas há questões teóricas para discutir, há questões como a questão de, na verdade, a tecnologia, que é o que nos permite estarmos aqui a conversar e que permitiu continuarmos a trabalhar durante estes meses, que teria sido impossível com máquina de escrever, cada um nasceu na sua casinha. Vamos então procurar perceber o que é que a tecnologia, o que é que estas mudanças na tecnologia, e que podem continuar a evoluir, como sabemos, nos vão permitir. Creio que Humberto Santos está aí, há bocado não estava aí, e estava à sua procura, para falar concretamente no caso do Instituto Nacional para a Reabilitação, se houve, se apercebeu destas competências emergentes, o que é que mudou com estes tempos e o que é que pensa, perspectiva que vai mudar? Na verdade, o que mudou foi um apelo generalizado à nossa capacidade de interação com tecnologias digitais, e tal como foi já referido durante esta sessão, há 6 meses atrás a nossa realidade era totalmente diferente, e hoje estamos todos já numa situação, digamos, mais cómoda na relação com a tecnologia, com as tecnologias de informação e de comunicação. Contudo, está ainda por resolver aquilo que são os recursos necessários para um pleno desempenho. Dizer-lhe que, quer dizer, na verdade, como contou a Teresa Fragoso, houve pessoas que tiveram que utilizar os seus próprios computadores. No nosso caso foi exatamente assim. Aliás, parece que foi fotocópia, nós não combinamos, mas na verdade as soluções foram exatamente as mesmas. E daí ter feito o reconhecimento que fizemos às pessoas. Agora, há aqui uma questão que é a administração pública, perante aquilo que é o anúncio de uma nova fase da pandemia ou de novas pandemias, se quiser reinventar, tem que criar outras condições tecnológicas para não estarmos sucessivamente na dependência daquilo que é a boa vontade, o envolvimento, o espírito de missão dos trabalhadores da administração pública, que é de louvar, que é de reconhecer, mas que manifestamente esta não pode, não deve ser a solução. E este é o grande desafio que temos, dizer-lhe o seguinte: nós estamos obviamente a preparar para uma eventual necessidade de reduzir o número de efetivos aqui no Instituto nas próximas semanas, tal se vier a verificar, e uma das questões com que estamos confrontados é os instrumentos de trabalho para estas pessoas que nós gostaríamos que não estivessem aqui, mas precisamos muito que onde quer que estejam em pleno desempenho profissional. Portanto, há aqui, digamos, um enorme desafio que estou em crer que não é apenas para o caso deste Instituto, mas de uma boa parte da administração pública, que precisamos de criar uma relação de maior disponibilidade entre os meios que são fundamentais para o desempenho das funções de cada um de nós e os próprios trabalhadores, bem como competências para efeito, mas do que essa matéria das competências tem vindo, na verdade, a ser desenvolvida nos últimos meses. Uhum. João Queiroz, falou da questão de fazer um diagnóstico da situação e da situação, presumo que na função pública, creio que era o que queria dizer. Mas isso poderia até alargar-se a todo o mundo laboral, não é? Qual é o diagnóstico, em que situação é que estamos? Mas falou sobretudo da colaboração entre o ensino superior, da possibilidade de colaboração entre o ensino superior e a função pública. Pode desenvolver isso? Sim, no geral e em relação àquilo que é, hoje há vários estudos a nível europeu e mesmo a nível nacional, e há alguns estudos que se preocupam em perceber quais são as necessidades, enfim, quais são as competências no fim do ensino superior, no geral,
e quais são as necessidades do mercado de trabalho e como é que essas competências no final do ensino superior jogam com as necessidades do mercado de trabalho. E há vários estudos que estão a ser feitos, fundamentalmente a nível empresarial, e estão a ser feitos alguns estudos também a nível por regiões. Isto é, qual é o perfil das empresas numa determinada região e qual é o ensino superior nessa região e de que forma é que o ensino superior nessa região pode dar respostas. Eu aqui alargava um bocadinho mais à administração pública e à necessidade, eventualmente, de ver quais são os desafios, as oportunidades e, eventualmente, até as necessidades de formação. Porque eu acho que o ensino superior, e estou a falar não tanto agora como diretor-geral do ensino superior, mas como professor universitário, eu acho que o ensino superior hoje está diferente e não tem aquela formatação única e exclusiva que havia antigamente, de ter só licenciaturas com uma determinada formatação, ter só mestrados muito rígidos e ter doutoramentos depois, mas eu acho que hoje a formação é bastante mais flexível do que isso, e além de obter graus e no caso dos institutos politécnicos também ter formações curtas de ensino superior, como são os cursos técnicos superiores profissionais, que têm um perfil desenhado no sentido de responder mais diretamente àquilo que são os parceiros externos da instituição de ensino superior, não só as empresas, as instituições de solidariedade social, o comércio, serviços e outros. E, portanto, o desenho dos cursos é feito em corresponsabilidade das instituições e das entidades externas. Eu diria que hoje, no meu ver, as instituições de ensino superior têm a responsabilidade de olhar para o mundo global, olhar para o mundo exterior, olhar também para a administração pública e tentar fazer formações muito dirigidas, muito objetivas e curtas. E quando se fala em curtas, significa que provavelmente há determinado tipo de mudanças e há determinado tipo de competências que correspondem a competências complementares em relação a que os trabalhadores hoje têm e que seriam, e cuja formação e cuja duração seria ajustada em função daquilo que era preciso adquirir. E, portanto, eu diria... Formação ao longo da vida. Formação ao longo da vida. Há vários tipos de formação ao longo da vida, sim, obviamente, mas para todo o tipo de pessoas e todo o tipo de competências. E formação ao longo da vida, que pode ser uma formação curta, como eu disse, de 50 ou 100 horas, e hoje na Europa está-se a discutir a existência de microcredenciais no ensino superior, que são formações muito curtas de um determinado número de créditos ECTS e que permitem às pessoas terem depois um certificado também dessa formação, e um conjunto de formações dará provavelmente um grau, mas também pós-graduações, mas também, enfim, todo o tipo de interação que possa existir entre as instituições de ensino superior e a administração pública no geral, as empresas no geral, o mundo exterior, o mundo do trabalho no geral. Eu penso que aí o ensino superior tem um papel fundamental e pode ajudar a moldar e ajudar a ultrapassar uma série de dificuldades e provavelmente também ao serviço a ganharem muito mais competências do que aquelas que têm, que mesmo assim, como eu disse há bocadinho, no meu caso, resultou muito bem e onde se verificou que os trabalhadores da Direção-Geral do Ensino Superior tinham já um nível avançado de competências para fazerem o trabalho que fizeram no pós-Covid. Muito obrigada, João Queiroz. Manuel Carvalho da Silva, esta incompatibilidade aparente entre a tecnologia, as novas tecnologias, a robotização e o emprego, que é um mito de que se fala sempre, não é? Que é uma história antiga, não é? Que as máquinas vão substituir as pessoas, finalmente não substituíram, mas os trabalhos tornaram-se mais complexos, mais complementares. Como é que o Colabor vê esta questão? E falando também na regulação das questões laborais, não é? Porque não podemos deixar que isto tudo fique cada um em sua casa a tratar das coisas, do trabalho que faz, mas que não haja legislação para isto. O som. Não temos som, Manuel? Temos. Temos. Desculpem, é que estou aqui a mexer em coisas e portanto, desligo, peço-vos desculpa. É a vantagem deste trabalho assim, não é? Podemos ir fazendo várias coisas.
Não, o que estou a fazer tem a ver com isto e com a continuação deste tema num outro debate em que vou participar dentro de 2 dias. Mas comecemos pela regulação, antecedido de uma observação que, de certa forma, a Sandra Ribeiro já introduziu. A pandemia trouxe muitas evidências. Uma das evidências mais fortes foi a centralidade do trabalho na sociedade e a relação profunda entre a existência do trabalho, e se quisermos trabalho e emprego, são 2 conceitos distintos e complementares que não dá para estarmos aqui a falar neste painel, mas a relação profunda entre o trabalho, a justificação de porque é que as sociedades se devem equilibrar o individual com o coletivo e a demonstração de que as respostas perante grandes problemas precisam que as dimensões coletivas da sociedade, desde logo os Estados, sejam capazes de responder aos seus papéis, mas também que o trabalho seja equilibrado entre o individual e o coletivo. E trouxe outras coisas pontuais muito interessantes na linguagem. Perante os impactos fortes da pandemia, que não são simétricos, não é? Isso é uma história. O que se tornou rapidamente na linguagem comum foi referências a trabalhadores essenciais, as palavras foram estas, que estão maltratados e cuja remuneração, etc., é desqualificante e que se constatava que são profissões essenciais. O segundo aspecto da linguagem que eu vi gestores e não só retomarem foi a ideia de trabalhadores produtivos e não produtivos. E aqui está uma armadilha perigosa. Eu digo, cuidado, entremos numa evolução do teletrabalho, de gestão do teletrabalho, como de outros aspectos do digital, se tivermos tempo falaremos disso. Eu tenho a perspectiva que o caminho nos deve levar para um equilíbrio entre o presencial e o trabalho à distância, mas é muito delicada a regulação sobre isso, porque há muitos interesses que chocam. Mas sou defensor dessa perspectiva e não de visões absolutas. Como eu disse, entre a possibilidade de fazer teletrabalho e a importância ou a opção definitiva por ele vai uma distância grande. Por exemplo, a profissão de secretariado é hoje muito referenciada. Teoricamente, todas as funções de um trabalhador de secretariado podem ser feitas à distância, ou quase todas. Mas será que o exercício dessa profissão aconselha que seja assim? É fácil demonstrar que não. Que o presencial nessa, como em muitas outras profissões, é absolutamente indispensável. Mas cuidado em relação a uma outra coisa, em particular até à administração pública. Eu devo-vos um exemplo de uma prática justificada, racional, de um grande grupo empresarial que, do ponto de vista de ganhos, toma determinadas opções imediatas, isto transportado para a administração pública e tendo nós em presença o que é toda uma argumentação contra os trabalhadores da administração pública por reflexo de um ataque ao papel do Estado e da administração, nós podemos, se não forem tomados cuidados, cair rapidamente na existência de um número muito significativo de trabalhadores da administração pública que são colocados em teletrabalho e gerar-se na sociedade uma ideia de que eles são dispensáveis. Estes riscos existem se não houver, como disse, uma observação sobre tarefas, uma observação sobre regulação. Deixem em relação à regulação uma observação direta, que é esta: todo o direito de trabalho, em algumas áreas em absoluto, está estruturado em lógicas de existência de um espaço físico de prestação de trabalho, de um posto de trabalho, de relações. Por exemplo, o que está escrito no Código de Trabalho em caso de situação de cessação de contrato de trabalho dificilmente se aplicaria com alguma eficácia numa situação de despedimento de um trabalhador que está em teletrabalho. Mas há outras armadilhas. Rapidamente também estas situações do teletrabalho podem passar
para cadeias e para a organização do trabalho, em que os trabalhadores já não têm vínculo direto, seja a administração pública, seja aos privados, e começam a surgir plataformas, a lógica colaborativa que tenta, e a mim revolta-me, não é, quando há políticos e não só, que substituem o conceito de trabalhador por colaborador com uma facilidade dos diabos. E com isto não estou a dizer que não está a aumentar o trabalho colaborativo, ou se quisermos as atividades colaborativas, e que devemos de as observar, mas há todo um conjunto de outras questões em relação ao significado do trabalho e ao seu papel que tem que ser vistos. Por exemplo, eu dizia, o digital, como outros instrumentos, como muitos dos mecanismos que vão ser utilizados, já são e vão ser utilizados da inteligência artificial, etc., são instrumentos de trabalho. E nós devemos pegá-los por aí. Também não em absoluto, porque historicamente sempre assim foi. Quando se coloca a abordagem dos instrumentos de trabalho também no excesso da visão tecnológica, também gera determinismos complicados. Mas o foco na análise da situação em que as pessoas se encontram no trabalho tem que ser situado na pessoa. Quando se estrutura uma legislação, por exemplo, na área laboral ou da proteção social, quando se estrutura uma legislação, se o enfoque não é a pessoa e é a máquina ou os efeitos da máquina, isto é uma desgraça. E, portanto, a sociedade está desafiada. Nós hoje, e muito bem, começamos a ter uma consciência maior de que a sociedade precisa debater as implicações económicas, sociais, etc., das opções em relação ao ambiente. Pois o problema coloca-se nestas mudanças profundas da utilização destes instrumentos que temos e que devemos afirmar, em particular aos jovens, não tenham medo das tecnologias. Não tenham medo e façam a utilização e procurem pensar a sociedade numa boa utilização das tecnologias. Agora, não se sujeitem a determinismos que estão a aprofundar mecanismos de desigualdade e de instabilidade das pessoas. Sim. Vou ter que interromper, porque o tempo está a correr, não é? Contra nós. Sandra Ribeiro. Só uma coisa telegráfica, porque o professor João Queiroz fez observações que são importantes no debate. O que é que nós precisamos de empresas e serviços públicos preparados para integrar pessoas mais qualificadas e com qualificações diversificadas e com novos saberes e criar culturas. Estas culturas não se criam totalmente à distância, mas precisamos de outra coisa. Nós não podemos fazer opções, por exemplo, para a instalação de um determinado projeto de investimento, sem ver com atenção o perfil de desenvolvimento e as capacitações das universidades, em termos de disponibilidade em cada região, em cada setor, ao nível local, disponibilidades desde trabalhadores até condições de formação, sendo que a escola, e termino mesmo, sendo que a escola, e o professor domina bem esta questão, a escola tem papéis importantes e a escola tem que formar o cidadão trabalhador, mas tem que formar o cidadão pleno. E quanto mais dimensões de formação ampla der às pessoas, mais ela vai ter capacidades para amanhã ser um cidadão trabalhador que faz as formações necessárias e faz os ciclos necessários. Mas o debate disto, em torno de quem é que tem que ceder o quê e como é que se tem que fazer complementaridades, é um debate muito complexo, que não está minimamente pegado. Tem que se começar a discutir ou continuar a discussão. Sandra Ribeiro, houve uma questão que levantou, que é a questão dos valores do trabalho, da proteção social, têm que ser defendidos. Enfim, já estamos menos em situação de emergência, estamos em situação de solidificar a situação. A regulação, e em que medida é que a Direção-Geral de Emprego pode intervir na questão da regulação do trabalho em condições diferentes do trabalho presencial?
Bom, nós temos sempre temos as nossas competências de apoio às decisões, de apoio à concepção de políticas públicas e, portanto, temos sempre a vantagem, pelo menos, de poder propor alguma coisa para, enfim, para as tutelas, para as áreas governativas, que depois, naturalmente, poderão considerar que são interessantes ou não. As nossas propostas, mas naturalmente que as nossas propostas tentam ser baseadas naquilo que nós também vamos percebendo do que é que se está a passar no terreno, e nós vamos tendo muita indicação do que se vai passando. Aliás, a nossa direção logo em março abriu uma linha de apoio e informação relativamente ao Covid e relativa à legislação laboral que foi sendo criada especificamente para as questões do Covid, como foi toda a legislação do regime do layoff simplificado e agora os apoios à normalização e à normalização das empresas que se mantêm no mercado. E, portanto, nós vamos apercebendo um pouco o que é que se vai passando. Temos a noção, por exemplo, de que os despedimentos coletivos estão a aumentar. Temos noção perfeitamente de que o desemprego, em consequência, também está a aumentar, ou seja, temos a perfeita noção de que há um impacto imediato do Covid no mercado de trabalho, que é efetivamente a crise económica que está a acontecer e que ainda está, parece-me a mim, numa fase inicial que provavelmente ainda haverá, infelizmente, de se tornar mais volumosa, mas que é uma crise diferente das que temos vivido, muito diferente daquilo que se passou em 2011, 2012 ou 2013. Portanto, é aqui este fenómeno exterior, este fenómeno à escala global, que efetivamente está a causar esta espécie de tsunami no mercado de trabalho. Agora, efetivamente, nós dávamos muito a estudar o futuro do trabalho, inclusive com o Carvalho da Silva. Fizemos várias conferências, nós e o mundo de uma forma geral, e de repente o futuro do trabalho chegou, quer dizer, todos os dias é o futuro do trabalho, mas este chegou mesmo assim abruptamente. E já nessa altura aquilo que falávamos muito era a digitalização, como é que a digitalização vai alterar as relações de trabalho, o que é que vamos fazer ou não, como é que poderemos fazer. E agora aquilo que nós percebemos é, por exemplo, olha, aqui à porta nós trabalhamos no Ministério do Trabalho, para a Londres, temos um McDonald's aqui ao lado, e passou a haver um cenário público que não existia antes, que é filas e estacionamentos em segunda e terceira linha de motas de entregadores de comida via Uber Eats e outras empresas, que já era um fenómeno que estava a surgir, mas que agora está a se tornar exponencial. E que é algo, por exemplo, que me parece que no âmbito do direito do trabalho e das relações laborais tem que se tomar muita atenção, que é estas situações em que estas pessoas, de acordo com aquilo que está previsto no Código do Trabalho, poderá ser difícil dizer que integram um conceito de trabalhadores, mas se calhar hoje em dia nós já não podemos estar tão presos a estes conceitos pouco flexíveis e elásticos, porque efetivamente estas pessoas estão aqui, dependem estão à espera de uma espécie, através do algoritmo das plataformas em que estão inscritos, que lhes seja atribuída uma tarefa, mas essa tarefa, que é de entrega de uma comida, de comer normalmente, de uma refeição, mas isso está a ser absolutamente controlado pela dita plataforma, quantos minutos é que demoram a entregar, efetivamente se demorarem mais tempo ou menos tempo têm menos tarefas que lhes são atribuídas. Portanto, na verdade, quando se diz, bom, estes trabalhadores talvez não sejam verdadeiros trabalhadores porque não há uma entidade patronal única, não há o poder hierárquico, na verdade se calhar há de uma forma que nós não estávamos habituados, que é esta coisa deste algoritmo, que não sabemos até muito bem. No outro dia dei o meu trabalho, porque sou de letras e tenho dificuldade nas matemáticas, mas fui perceber exatamente o que é um algoritmo. Então percebi, bom, mas está bem, mas o algoritmo é feito por pessoas. Ou seja, ele depois ganha um bocadinho de vida própria no relacionamento dos dados, mas tem a ver com aquilo que lá colocamos dentro. E, portanto, eu acho que, efetivamente, há um campo enorme e que tem que ser tratado já. Não é esperar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, que é esta necessidade de regulamentar estas novas formas de trabalho, mas que não é considerá-las que elas, se não são trabalho, então são outra coisa, não sabemos o que e logo vamos ver. Não, se calhar é uma forma de trabalho
um pouco diferente, mas não é por isso que deve estar de fora. Porquê? Porque é a questão da proteção social que está aqui em causa. Estes trabalhadores têm, ou não têm, ou têm uma absoluta deficitária de proteção social, e sem proteção social nós não temos sociedade, como a conhecemos, quer dizer, e só teremos um grande problema a avolumar no futuro. E, portanto, eu creio que este momento é um momento também de olhar para o Código do Trabalho, para olhar para a regulamentação laboral que temos e perceber quando é que temos que fazer as coisas diferentes. E só para terminar, uma matéria também eu acho que também é cara ao Carvalho da Silva, é a questão dos movimentos sindicais, o movimento da representação de quem trabalha, seja pela plataforma, seja como noutro género de formas de trabalho ou prestação de trabalho que neste momento se calhar nem conhecemos, mas que amanhã surgem, que não será um momento também de o sindicalismo poder ter uma capacidade de representação mais ampla e não deixar estas pessoas de fora? Obrigada. Eu vou só colocar uma questão à Teresa Fragoso e depois temos já perguntas das pessoas que estão a acompanhar esta mesa e claro que entretanto passo um bocadinho a palavra ao Manuel Carvalho da Silva para responder a esta questão da Sandra. Teresa, falou há pouco da questão das diferenças entre homens e mulheres nesta situação em que vivemos por causa do Covid-19. Tiveram mais queixas, não tiveram mais queixas? Como é que foi? Vocês estavam a trabalhar com menos capacidade, digamos, enfim, há pouco disse que não, que estavam com a mesma produtividade, mas foram maiores as queixas? A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género trabalha a partir de uma estratégia que vai até 2030, portanto, acompanhando a Estratégia das Nações Unidas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e sobre ela tem vários planos de ação, só para ter os participantes e as participantes terem uma noção das várias áreas em que recebemos queixas. Portanto, nós promovemos políticas de igualdade entre mulheres e homens, a todos os níveis, educação, saúde, também mercado de trabalho, o plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, e aqui há naturalmente uma situação muito particular e muitas queixas. Também, pela primeira vez, um plano de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais, e também gerimos um plano sobre a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. Portanto, é neste âmbito que nós recebemos queixas e são identificadas situações sobre as quais necessitamos de agir. E talvez eu, muito levemente, passasse sobre as questões do mercado de trabalho. Houve muitas situações de, não só as questões do layoff, mas despedimentos ou pessoas com vínculos precários que se dirigiram à SIG e, naturalmente, sabemos que as mulheres são particularmente visadas neste tipo de vínculo precário ou são as primeiras a ser dispensadas porque são as que oferem menores salários e, portanto, são mais vistas como, há pouco dizia o Carvalho da Silva, menos produtivas, ou etc. Dispensáveis. Diga? Mais dispensáveis. Exatamente. Não é a missão da SIG, especificamente, esta área de trabalho, portanto, aquilo que nós normalmente fazemos quando recebemos queixas deste teor é transmiti-las à CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que tem, de facto, na sua missão a resolução deste tipo de situações e que está na esfera do Ministério do Trabalho. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género está na esfera da Presidência do Conselho de Ministros por ter uma vertente mais transversal. E de implementação de política pública destas tais estratégias e planos que referia. No âmbito da violência doméstica, houve de facto uma situação particular e que é preciso uma atenção específica, porque na verdade diminuíram as queixas. E as queixas normalmente não são apresentadas à SIG, são apresentadas às forças de segurança, GNR, PSP. Portanto, quando as famílias estavam em situação de isolamento, de confinamento, e normalmente a pessoa agressora está no seio da família, e sabemos que a maior parte das situações são 80% de agressores são do sexo masculino e 80% das vítimas são do sexo feminino, portanto eu vou aqui generalizar a partir destes dados e dizer que a maior parte são mulheres que são vítimas dos seus cônjuges, companheiros, maridos, etc., que estão neste momento em confinamento, ou estavam naquele momento do isolamento em confinamento. E, portanto, não tinham capacidade de apresentar queixa por duas ordens de razão. A primeira, porque podiam ser ouvidas, estavam ali no mesmo espaço.
E a segunda, pelo receio da retaliação, porque enquanto se nós estamos na nossa rotina, saímos de casa, posso ligar para as forças de segurança ou dirigir uma esquadra durante o meu dia de trabalho, e depois põe-se em ação um plano de, peço desculpa, um plano de segurança pessoal. Se estivermos neste isolamento, eu não tenho forma de fugir ao agressor, e portanto o meu receio é muito maior de poder ser alvo de uma retaliação muito mais gravosa. Por outro lado, a maior parte destas mulheres tinham e têm crianças em idade escolar e, portanto, a decisão de apresentar queixa no contexto de pandemia é muito refletida, porque vão sair da sua zona de segurança, que apesar de tudo é a sua casa, onde tem as tarefas domésticas, a roupa nos seus armários, a máquina de lavar, a máquina, a cozinha, pronto, a sua zona de conforto, apesar da violência que possam ser alvo, com as suas crianças em casa. Portanto, é o momento para apresentar uma queixa, ser retirada do meu espaço de conforto, ir para uma casa de abrigo. Então, e o risco de Covid? Então, e as minhas crianças? E como é que elas vão aceder à telescola a partir de uma casa-abrigo? Então, e o que é viver numa casa-abrigo neste contexto? Portanto, o que aconteceu foi que as queixas formais às forças de segurança foram suspensas. Portanto, diminuiu drasticamente o número de queixas. Aumentou o número de pedidos de ajuda à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, a tal que eu falava há pouco, que é constituída essencialmente, é uma parceria estreita com estruturas especializadas nesta matéria, muitas delas não governamentais, muitas delas também geridas por autarquias. E neste contexto foi um desafio também muito grande, porque estas estruturas normalmente atendem presencialmente. Claro. E as que faziam apenas atendimento tiveram que garantir que a sua equipa está a trabalhar, a fazer o atendimento, mas agora por telefone ou com novas plataformas. A própria SIC, que fazia atendimento, tem uma linha, passou a ter também um endereço de e-mail e aqui com o apoio da Vodafone e também as parcerias com as empresas, e neste caso a Fundação Vodafone é uma fundação, mas pertence à Vodafone, cederam a título gratuito Teresa Fragoso, podemos dizer que são novas competências também, no sentido que vai ser preciso pensar no assunto de uma maneira diferente, visto que a questão da presença física é outra, não é? Mas deixa-me dar esta nota. Foi desenvolvido um número de SMS em que as pessoas, estando em casa, podiam na mesma pedir ajuda de forma sutil e que não aparecia na conta do telefone. Portanto, muitas vezes os agressores têm aquele comportamento de controlo e não aparecia. Portanto, houve aqui uma série de medidas que foram postas no terreno para conseguir fazer face a esta realidade. Obrigada, Teresa Fragoso. Eu sei que há questões que a Elsa Bell vai trazer-nos sobre, eu creio que são precisamente sobre teletrabalho, não é, Elsa? Que já foram... Sim. Exatamente. Recebemos muitas questões, obviamente que não vai ser possível dar resposta a todas as questões, mas eu vou identificar aqui algumas que são de alguma forma enquadradoras e reflexo da maioria das questões que nos foram colocadas. A Margarida Guedes coloca-nos a questão: como evitar que os custos do teletrabalho sejam transferidos do Estado para o trabalhador? Equipamentos, internet e até a luz e a água. Em muitas situações as casas são pequenas para as necessidades das famílias. Como conseguir acomodar um escritório em casa? Isto quando o rendimento médio líquido do funcionário público ronda os 800 euros. A questão do Joaquim Mochagata: continuamos a ter o contrato de trabalho baseados em princípios do terrorismo, onde aquilo que se contratualiza é a retribuição em função de um número de horas de trabalho efetivo. Que formas temos ao nosso dispor para medir o número de horas de trabalho efetivo em regime de teletrabalho? Os bons resultados que têm assistido, que refere sobre esta temática, têm por base o cumprimento de tarefas. Equaciona-se contratos de trabalho baseados em tarefas e objetivos de produtividade em detrimento do cumprimento de horas de trabalho? Por último, uma questão também colocada então pela Ana Cirares Coimbra, já com outra dimensão, refere a importância do envolvimento do ensino superior neste processo e os desafios associados às competências emergentes. Então coloca a questão: por que não integrar na componente prática de determinadas licenciaturas, por exemplo em áreas tecnológicas e de gestão, a apresentação de projetos de inovação para a administração pública? Estas são as questões. Vamos pôr ao contrário, vamos colocar já esta questão ao João Queiroz. Parece-lhe uma boa sugestão? Ouviu a sugestão? Sim, ouvi.
Muito obrigado. Eu acho que há várias alternativas. É preciso produzir conhecimento e há várias formas de produzir conhecimento, ou se fazem trabalhos em parceria, ou se fazem trabalhos muito direcionados em cotutela entre aquilo que são as nossas direções gerais e as instituições de ensino superior. Eu acho que eu reforçava aqui as duas componentes. Há uma componente de produção de conhecimento e, portanto, sim, é importante haver trabalhos de investigação e desenvolvimento em conjunto, e a outra componente que é a componente da formação à medida, formações curtas muito direcionadas para aquilo que achamos que são as necessidades enfim, da administração pública, que são coisas tão complicadas como ter muito conhecimento, mas são coisas tão simples como trabalhar em grupo, coordenar grupos de trabalho ou haver partilha de experiências diversas. Portanto, sim, concordo na generalidade com aquilo que foi comentado por esse participante. Sandra Ribeiro, esta questão de como evitar que os custos do teletrabalho recaiam sobre os trabalhadores. Parece uma questão completamente lógica. A lei... Não, a regulação do regime do teletrabalho está prevista no Código do Trabalho e que se aplica ao setor privado, mas que portanto, o contrato de trabalho em funções públicas remete para o Código de Trabalho, portanto o regime é o mesmo. E o regime claramente identifica que os custos do teletrabalho devem ser pagos pela entidade patronal. Do ponto de vista legal, não há aqui nenhuma dúvida. A dúvida aconteceu com esta necessidade massiva de mandar trabalhadores para casa e a administração, naturalmente, de uma forma geral, e como já foi dito aqui também pelos meus colegas da administração central, que teve, obviamente, muita dificuldade em fornecer computadores, cadeiras e tudo mais. Portanto, claro que o ideal será que em muito breve trecho se possa começar a repensar esta situação para que o material possa ser utilizado de uma forma o mais eficiente e eficaz possível. Nomeadamente, por exemplo, recorrendo a computadores de box, que são aqueles que se pode tirar e levar para, podem-se tirar, tipo portáteis, que pode levar para casa e quando chega cá que insere numa box e que está sempre ligado aos servers. Essa foi uma solução que nós não temos a 100%, mas diremos que neste momento temos para aí a 35% dos trabalhadores que temos cá têm essas boxes. Isso naturalmente ajuda. Claro que há a questão das cadeiras, por exemplo, que é uma questão fundamental, porque tem a ver com a ergonomia, tem a ver com a segurança e saúde, porque eu posso dizer, nos primeiros dias também fui trabalhar para casa e ao fim de uma semana vim cá buscar a minha cadeira que não aguentava mais de dores nas costas, porque como é óbvio, tenho cadeiras muito bonitas, mas que não servem para estar 8 horas sentada, não é? Portanto, admito que tem que haver alguma flexibilização nessa parte, mas em termos normais e de cumprimento da lei, de facto, os custos do posto de trabalho recaem sobre a entidade patronal. Aquilo que não está claro na lei, não me parece que se retire daí diretamente, muito embora ao nível da contratação coletiva possa perfeitamente ser combinado, ajustado e acordado, é as questões dos custos de contexto. A questão da internet, da luz, por exemplo, e de outros custos que possam ter. No entanto, por isso é que eu acho que esta é uma matéria que deve ser tratada principalmente ao nível da negociação coletiva, tem que ser também visto com outros custos que o trabalhador eventualmente deixa de ter quando não faz o teletrabalho, portanto, quando deixa de fazer trabalho presencial. Mas, de uma forma geral, essas questões devem recair sobre a entidade patronal. Aliás, uma questão que nos foi colocada muito aqui, que deu até alguma polémica, era a questão se as pessoas em teletrabalho tinham direito ou não a receber subsídio de refeição. Refeição, sim. E que, enfim, tivemos aqui... Tem, sim, portanto, pelo menos o parecer conjunto da nossa Direção-Geral com a Autoridade para as Condições de Trabalho é no sentido de que, sim, os direitos de um trabalhador em teletrabalho são os mesmos de um trabalhador em presencial. Se ele recebia subsídio de refeição, deve continuar a recebê-lo. E a história de está bem, mas agora cozinhei ele em casa, bom, isso não interessa. Era uma condição de trabalho que tinha, uma condição de trabalho que mantém. Enfim, não sei se algum dia o Tribunal vai dizer em contrário, mas pelo menos, por enquanto, é esta a interpretação jurídica que temos. Portanto, agora, é claro que nestes primeiros momentos, quer dizer, ninguém tenha, enfim, ilusões, não estou iludida, neste momento recai de facto um pouco
dadas as circunstâncias, sobre os trabalhadores, alguns custos de contexto nesta matéria, que esperemos que em breve possa ser controlado. Mas fizeram aqui outra pergunta, deixa-me cá ver, que também era relativamente... Se é possível, porque a questão dos contratos, da contratação do contrato de trabalho tem que ver... medir o tempo, é relacionada com as horas de trabalho efetivo, e seria possível, como é que isso é mensurável, e se seria possível medir através da apresentação de resultados em termos de tarefa, não é? Eu creio que há aqui duas dimensões. Uma primeira é até ligada com esta questão que se tem vindo a discutir também, da questão do direito a desligar, não é? Que se torna ainda, eventualmente, mais complicado de gerir numa situação de teletrabalho. De qualquer forma, eu creio que a nossa lei laboral estabelece quais são os períodos normais de trabalho e o direito ao descanso. E isso, por si, já significa o direito a desligar. Claro que lá não fala em direito a desligar e não fala em receber SMS, WhatsApps, o que for, porque também na altura em que foi feito, naturalmente, ainda nem tão pouco, provavelmente, existiam esses meios. Mas isso não quer dizer que não se faça uma interpretação atualista do direito ao descanso. O direito ao descanso deve ser respeitado, quer presencialmente, quer em termos de teletrabalho. Portanto, aquilo que deve haver não é suposto que a entidade patronal entre em contacto com o trabalhador quando ele está fora do seu período normal de trabalho. E o seu período normal de trabalho, ele, ou pode ser das 9 às 6, ou das 8 às 4, o que for que esteja estabelecido, ele deve ser cumprido quer em teletrabalho, quer fora do teletrabalho. Mais uma vez, acho que ao nível da negociação coletiva era muito interessante que se começasse a regulamentar esta matéria, dizendo, por exemplo, que é uma regra que nós também temos aqui na DGERT, que é entre as 8 da noite e as 8 da manhã é proibido enviar e-mails para os trabalhadores e os trabalhadores enviarem para a direção, a não ser naquilo que nós consideramos o alerta vermelho, que no nosso caso é quando há greves e a necessidade de definir serviços mínimos. Mas pronto, mas está pré-definido e é assim e não é de outra forma. E portanto eu acho que estas regras, mas isto lá está, isto tem muito a ver com a gestão, com a capacidade de gestão e com a forma de liderar equipas, que vem também, que acho que é agora a segunda parte da resposta para a questão que me coloca de o taylorismo tem que ser X horas e não interessa mais o trabalho que é feito. Bom, eu diria, na minha ótica, dependendo do tipo de trabalho em si que é feito, que sim. Por exemplo, aqui no nosso caso, o nosso trabalho principal é fazer pareceres jurídicos. Eu, francamente, aquilo que me importa é que os pareceres jurídicos apareçam feitos a tempo e horas. Se efetivamente foram feitos com menos meia hora por dia ou mais meia hora por dia, francamente não me interessa. Mas lá está, mas esta aqui é uma questão de gestão, é uma questão de, enfim, eu creio de experiência também e talvez até de uma evolução, mas que deve ser feita ao nível até do diálogo social entre trabalhadores e entidades patronais, mas há muitos postos de trabalho, que não tenho a menor dúvida, que podem trabalhar absolutamente por objetivos e menos pelo cumprimento exatamente das 9 às 5, até porque há trabalhos que, se às 5 ainda não está feito, se calhar não se pode abandonar imediatamente às 5, e como se fosse um interruptor. E sim, eu acho que ainda há um caminho grande que temos que fazer nesta matéria, de que parece que só acreditamos que as pessoas estão a trabalhar se elas estiverem sentadas à nossa frente, mesmo que a gente não esteja a ver o que é que elas estão a fazer, só porque estão atrás do computador e sentados ao nosso lado. Enfim, é uma evolução também que temos que fazer. Obrigada, Sandra. Manuel Carvalho da Silva, a questão que foi colocada sobre a representação dos trabalhadores, como é que isso é compatível com um local de trabalho que se torna mais difuso? Em primeiro lugar, é bom procurarmos a objetividade possível e pela análise mais cuidada que consigo fazer na observação da sociedade, eu continuo a considerar que a esmagadora maioria dos trabalhadores, apesar de estarmos num cenário em que vai haver uma implementação, um aumento do teletrabalho, em que vai haver uma reorganização pelo digital, essencialmente pelas plataformas. Atenção, há uma lógica que está desde o princípio na organização de plataformas, em particular plataformas digitais, que é fugirem de mecanismos que possam identificar responsabilidades hierárquicas e funcionais para se responsabilizarem perante os trabalhadores. Isto leva, desde logo, a uma coisa.
Portanto, repito, nós vamos continuar a ter a esmagadora maioria dos trabalhadores a trabalharem presencialmente, a desempenharem funções de prestação, digamos, de prestação e de produção dos bens e serviços que são necessários à sociedade, tal como hoje os podemos imaginar. Mas vamos ter aumento dessas realidades diversas também, não é? Como é que devemos agir e como é que devemos pensar? Estas opções que queremos. Foi aqui referenciado, julgo que numa passagem da Sandra, uma observação que me leva ao seguinte: nós temos um sistema de proteção social e, em particular, de segurança social que faz falta, ai da sociedade portuguesa como outras sociedades, basta olhar o que está acontecendo no mundo. Até na China, se não tivesse havido o avanço que houve em relação a mecanismos de proteção, a desgraça tinha sido imensa, mas nós precisamos dos sistemas de segurança social e de proteção social. Por exemplo, o sistema da segurança social, tal como nós conhecemos hoje, e à luz até daquilo que é capacidade e incapacidade de se controlar a produção da riqueza e a apropriação da riqueza, nós, no momento em que o compromisso entre trabalhadores e entidades patronais estilhaçar ou deixar de ser efetivado no momento em que o trabalho é prestado, ou seja, no momento mais próximo da sua retribuição, é como todos sabemos, o trabalhador, os seus descontos para a segurança social contam como parte do salário, mas nem sequer os chega a ver, eles são entregues de imediato, e a legislação também impõe que a entidade patronal entregue as suas comparticipações na parte que lhe cabe do conjunto global do valor que é atribuído ao trabalho. Isto, se desaparecer, é um desastre. E, portanto, se queremos mexer em formas de trabalho, temos que pensar nisto. E agora, não há direitos individuais fortes ou direitos individuais que se afirmem, estáveis e benéficos para as pessoas, se não houver um ancoradouro de direitos coletivos onde os individuais se acolhem. Esta ideia, já agora outra coisa, se há mecanismo que é estudado até à minúcia, é o das tarefas no sistema de trabalho fordista e na organização taylorista. Eu fiz a organização de trabalho na juventude, estudei a organização de trabalho e pratiquei, ao mesmo tempo que estudava com especialistas portugueses e alemães, e sei o que isto significa na prática, não é? O estudo minucioso das tarefas, independentemente do horário de trabalho. Agora, a questão do tempo é outra questão que vai ser sensível. Antes disso, deixem-me só referir uma ideia. Vamos ter que terminar, mas termina a ideia, por favor. A ideia é esta. No estudo, por exemplo, é preciso regular o teletrabalho, avançar progressivamente, mas quanto mais se retardar, pior. E os sindicatos têm sido secundarizados no nosso país, como eu no sábado passado escrevi, que estão a ser empurrados para fora do sistema socioeconómico. Vamos ver o que acontece. Com a pandemia, foram secundarizados e perigosamente secundarizados. Eles estão fragilizados também, acumularam vulnerabilidades fruto de dinâmicas, e isto é um problema, mas estas instituições de representação, sejam dos trabalhadores, sejam das entidades patronais e de mediação, são absolutamente imprescindíveis e, portanto, tem que se cuidar delas. Mas já agora, em relação ao teletrabalho, há uma dimensão do estudo que implica analisar os interesses da entidade patronal e os interesses dos trabalhadores e encontrar mecanismos de regulação que os equilibrem, mas acrescentem outra coisa. Há uma parte do teletrabalho que diz respeito apenas à pessoa que o desempenha e à organização da sua família, e onde a entidade patronal, seja ela privada, o Estado, ou seja ela pública, o Estado, a administração pública ou privada, não tem o direito de interferir. Eu lembro que o tempo é das pessoas, o tempo é um dos bens fundamentais, e a questão dos horários leva aqui a uma longa reflexão. O tempo é
Manuel, podemos ficar com essa ideia, afinal. O tempo é das pessoas, só porque o tempo de facto está a acabar. E o equilíbrio do trabalho tem a ver com mecanismos funcionais, mas tem a ver com saúde, com segurança, com garantia de igualdade, com um conjunto de mecanismos das condições de trabalho que não se podem cilindrar e pensar que aparece aí uma inteligência de um momento para o outro que descobre uma forma de estabelecimento de relações individuais que põe isto tudo de lado. Isso é um absurdo. Eu acho que vamos querer continuar a conversar, mas vamos ter que parar. E quero agradecer imenso à Teresa Fragoso, à Sandra Ribeiro, Humberto Santos, Manuel Carvalho da Silva e João Queiroz. Foi pena não podemos discutir mais, o tempo era curto, mas mesmo assim penso que conseguimos ir às várias questões e enfim, e abrir novas pistas para conversas que venham a seguir. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Elsa? Ok. Agradecer a presença de todos os presentes aqui no painel, de todos os nossos oradores e à nossa moderadora. Agradecer a presença também de quem esteve a assistir desse lado. Damos por encerrada então a segunda mesa redonda sobre o tema Valores Emergentes no Trabalho no Mundo Pós-Covid e alertar que às 15 horas retomamos o Congresso com a entrevista sobre o poder local, descentralização e competências emergentes com o Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho. Então, um bom almoço e até às 15 horas. Obrigado. Agora vamos começar o almoço, não é? Já que estamos em casa. Adeus a todos, obrigada. Boa tarde. Boa tarde.